Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann. Professor Martin Grossmann, muito bom dia. Professor, passado o agitado período de eleições, gostaria de perguntar para o senhor como é que agora nós podemos, nesta nova etapa, pensar a cultura e os museus. Eu acho que eu já disse isso aqui uma vez, mas volto a reforçar pelo menos uma ideia que eu tenho do Brasil, que ficou mais clara para mim recentemente, que o Brasil é resultante de um movimento pendular entre uma epopeia e uma ficção. Então, estamos mais uma vez numa situação onde a gente não consegue visualizar claramente o nosso caminho adiante, né? E aí eu acho que é bom retornar à história, e eu queria mencionar aqui duas odisseias, né? Ou epopeias. Uma epopeia, eu acho que eu já falei sobre isso, a vinda da família real, no dia 27 de novembro de 1807, né, na iminente chegada a Lisboa de quase 300 mil soldados da tropa de Napoleão, ela decide, então a corte, né, servos, funcionários, enfim, embarcam com destino ao Brasil, levando coleções, inclusive coleções científicas, né, mas a Biblioteca Real, né, de 600 mil volumes. Então, imagina isso em 1807, navegar, atravessar o Atlântico, com todo esse patrimônio, né, e reunindo toda essa corte, né. Foi uma operação de alto risco, né, uma flotilha de 16 embarcações, acompanhadas por naus, né, da Marinha Real Britânica, né? E foi, então, realmente uma epopeia, e eles chegam no Rio de Janeiro em 8 de março de 1808. Então, essa história é importante para a gente ver que o que nós passamos hoje não é recente. E como nós estamos também tratando de museus, no trágico incêndio, então, que destruiu o Museu Nacional, né, no dia 2 de setembro de 2018, uma das peças do museu que sobreviveu foi o meteorito Vendegó, né? Então, imagina, depois de ele ter cruzado os céus, ele cai no sertão da Bahia e é descoberto em 1784. Só que houve uma tentativa de trazê-lo para Salvador nesse período, só que foi desastrosa e ele só se locomoveu uns 180 metros, né, e ficando ali por muito tempo, mais de um século. E quem manda trazer o meteorito para o Rio de Janeiro, para o Museu Nacional, é o imperador Dom Pedro II. E aí, sim, é uma outra odisseia de trazer esse meteorito de 5 toneladas do sertão, então, da Bahia para o Rio de Janeiro. E isso toma também um tempo enorme. Essa jornada se transforma numa epopeia. Professor, o senhor conhece alguma iniciativa recente que nos ajude a refletir sobre esse tema? Então, olha, Roberto, eu aproveito aqui e sugiro a leitura da última revista da FAPESP, né, do número 272, que acabou de ser lançada, então ela está online, ela é fácil acesso. E o título é Museus em Crise. E aí eu utilizo mais uma vez essa questão da epopeia, né, no Brasil, para a gente entender a nossa constituição como nação, né, e essa tragédia mesmo do incêndio do museu, que nessa revista é tratada de forma muito detalhada, para se ter uma ideia. O seu conteúdo é formado, sim, tem uma visão de futuro. Então, a inauguração do Museu da Natureza no Piauí, né, baseado nesse trabalho dessa arqueóloga incrível, que é a Niete Guidon, né, do homem brasileiro, enfim, de toda uma pesquisa em relação à origem, né, das Américas. Então, tem uma ideia mesmo, uma nova vitrine no sertão, para que possamos, baseados nessa história, olhar para frente, né? Mas, obviamente, mostrando a complexidade e a necessidade de termos equipamentos como esse, né, cultural, que é o museu, porque ele nos traz essa riqueza da formação mesmo, seja de uma nação, seja da nossa relação de nação com o mundo, né? Eu acho que isso é fundamental nesse momento. Eu acho que essa epopeia do Museu Nacional serve como uma metáfora para a nossa situação atual, seja política, social, e econômica e cultural. Então, vamos ver o que nos espera mais adiante. O professor Martin Grossmann conversou com Roberto Castro. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann.